Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos iniciando aqui a nossa live de hoje. Aguardando aí um pouco as pessoas chegarem. Hoje nós vamos falar sobre o tema pertencimento, atendendo aí ao pedido de uma pessoa que ao longo da semana passada, ela me falou que seria um tema interessante, eu gostei também. E aí hoje nós vamos tentar falar, é um tema muito vasto, é um tema muito grande, provavelmente a gente não vai conseguir nem esgotar esse tema, mas que vocês se sintam aí bastante à vontade para se posicionarem, para perguntarem, para falarem, porque a gente vai conduzindo aqui o tema dentro de um direcionamento. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. A gente vai conduzindo aqui o tema dentro de uma direção, dentro de um caminho, e às vezes algum de vocês tem alguma questão específica que possa até ser útil, né, para todo mundo, para o conjunto. Então a gente está atento aí para as colocações de vocês, né? Então vamos lá, vamos falar aí de pertencimento. Se por acaso a nossa conexão caía hoje, não se surpreendam, né? Caiu um temporal aqui em Saquarema agora há pouco, chovendo aqui, agora até parou um pouco, mas trovoadas muito fortes, né? Choveu muito forte também. Então pode acontecer da gente ter uma interrompida aí. Boa noite, Leonor, seja bem-vinda também, sejam todos bem-vindos. Então nós vamos falar hoje sobre pertencimento. O que é pertencimento? Pertencimento é aquela sensação profunda de você se sentir parte de alguma coisa, né? De se sentir parte de um grupo, de se sentir parte de um movimento, de se sentir parte de uma família, de se sentir parte até mesmo de uma relação de amizade, de uma relação conjugal. É a sensação que você tem de não estar só. É a sensação que você tem de poder compartilhar. E essa sensação, por diversos motivos que a gente vai estar falando hoje aqui, ela é prazerosa para o ser humano. Ela traz um sentido de gratificação para o ser humano, né? Que o acalma. E o oposto também é verdade. Quando esse ser humano ele se sente muito isolado, e ele não está preparado para viver esse isolamento, que a gente vai falar disso hoje também em algum momento, mas quando ele se sente isolado, quando ele não se sente pertencendo, existe o oposto, que é a sensação de desprazer, é a sensação de se sentir inadequado dentro de um determinado sistema, quer dizer, dentro de um sistema social. É a sensação de menos-valia. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. É a sensação de menos-valia, porque ele traduz para ele mesmo que ele não mereceu ser acolhido por um grupo. Então, a falta de pertencimento, eu acredito até que essa pessoa que me falou do pertencimento, ela falou muito nesse sentido mesmo, né? Porque, boa noite, Raquel, seja bem-vinda também. A pessoa que me sugeriu esse tema do pertencimento, ela falou muito nesse sentido, porque eu acho que ela se sente um pouco não pertencendo a algo, né? A algum tipo de conjunto. E quando a pessoa não está preparada, quando ela não entende bem esses mecanismos todos, e ela não vive muitas vezes aquele momento que a vida está propondo a ela, que às vezes é um momento de isolamento mesmo, que tem os seus benefícios, que traz os seus exercícios de amadurecimento, os seus exercícios de evolução. Quando ela não percebe isso, isso muitas vezes pode ficar muito sofrido para essa pessoa, né? Não é à toa que a gente tem aí, né, esse sentimento de não pertencimento muito presente em pessoas depressivas, muito presente em pessoas que tentam suicídio, muito presente em pessoas que fazem discursos não necessariamente suicidas, mas de desvalorização da própria vida, né? De esvaziamento de metas objetivas de vida. Muitas vezes
essas pessoas que estão assim acometidas por essas situações, elas trazem um profundo sentimento de não pertencimento. E isso pode ser, né, conforme eu falei, quando a pessoa não está preparada para lidar com isso, isso pode ser muito sofrido. A psicologia vai tratar, muita gente vai, claro, nosso enfoque aqui é muito a psicanálise. Freud ele vai falar disso, né, no livro As Psicologias de Massa, ele vai falar muito disso, e análise do eu, ele vai falar bastante disso, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa percepção do Freud. Então a psicologia ela tem algumas percepções que são bem específicas dela, mas eu acredito que no fundo de toda essa demanda de pertencimento que existe no ser humano, existe esse vazio existencial que é inerente à própria situação de humanidade. Já expliquei isso aqui em outras oportunidades, vou explicar rapidamente. Eu acredito muito que o ser humano, quando ele sai do reino animal e ele entra no reino hominal, tanto do ponto de vista biológico, né, na transição da vida biológica, quanto do ponto de vista espiritual, da transição de uma individualidade espiritual para de uma individualidade animal para uma individualidade hominal, ele passa a viver essa sensação de um vazio, porque no reino animal havia um oposto. Havia uma sensação de pertencimento que era natural desse ser humano. Tanto é que se você for observar, o ser humano é o único ser incompleto. É o único ser em transição que ele é incompleto. Todos os animais já nascem completos, todos os animais já nascem com uma programação instintiva. Ainda que espiritualmente a gente sabe que eles também estão em processos específicos ali de evolução, mas não é tanto uma evolução consciencial, é uma evolução mais instintiva, mas os animais eles já nascem com um sentido eles já nascem com uma completude. O animal já nasce sabendo caçar, já nasce sabendo viver em grupo ou não, dependendo do instinto daquela espécie. O animal ele já nasce sabendo acasalar, ele já nasce sabendo cuidar da sua cria, ele já nasce sabendo proteger o seu território. Tudo isso ele não é aprendido. E os animais das mesmas espécies, eles vão reproduzir esses mesmos movimentos de geração em geração. O ser humano não, o ser humano é o único ser que ele é incompleto por si só. Ele está num processo de transição. E esse processo de transição, ele é estimulado por essa busca de um encontro com uma plenitude, né? Com um sentido de pertencimento. Porque esse ser humano ele passa a ter consciência de si mesmo. O animal não tinha consciência de si mesmo. Então o ser humano ele tem consciência de si mesmo. Quando esse ser humano percebe que ele é um ser, ele também percebe que o outro que está diante dele também é um outro ser. Então ele percebe que existe uma distância. É justamente essa distância que traz a sensação desse vazio. O Freud vai falar desse vazio existencial muito movido com o processo do nascimento. O Freud atribuía esse vazio existencial ao momento do nascimento, quando o ser humano saía, quando aquele fetozinho sai do útero materno, onde ele tinha uma sensação plena de preenchimento e de plenitude, e ele entra na realidade do mundo. Então Freud ele falava que ali surge um vazio existencial. O Alvo está falando o quê? O Ferreira Goulart diz que o gato já nasce pronto, dizia, né? Claro que valendo prós outros animais também. Sim, os animais eles já nascem prontos. Nesse sentido, a gente até entende que espiritualmente tem uma evolução ali, mas não vou nem entrar nisso aqui, porque isso aqui seria um outro tema. Então o Freud ele também percebe isso, ele percebe que existe um vazio, só que ele atribui esse vazio ao momento do nascimento. Eu acho também que no momento do nascimento esse vazio ele se apresenta, mas no meu entendimento ele é um reforço de um vazio espiritual maior, que foi a transição do reino animal para o reino hominal. E esse vazio, apesar dele, por um lado, ele poder ser em alguns momentos doloroso, meio angustiante, meio sofrido, ele ao mesmo tempo ele é estimulante,
Porque ele que faz com que o ser humano esteja buscando o tempo todo essa sensação de completude. O ser humano, diferente dos animais, ele está sempre buscando uma satisfação, sempre buscando um complemento, um sentido de pertencimento. E é isso que fez com que o ser humano construísse todo esse processo civilizatório que nós temos aqui. E isso é um estímulo para o nosso progresso. Né? Agora, a saciedade plena disso é quando o ser humano consegue realmente uma profunda identificação com o todo. É aquele sentido de pertencimento pleno. Eu sempre gosto de lembrar aqui a passagem de Jesus, quando ele fala, né? Eu e o Pai somos um só. Para mim, esse é o sentido máximo de pertencimento. Né? É aquela sensação de ser inerente a tudo e a todos, a toda a criação. E esse processo ele não é alcançado pela racionalidade, esse processo ele é alcançado pelas vias intuitivas. Ele é muito mais uma sensação do que uma conclusão. Por isso que as estratégias de meditação elas são muito importantes, né? Porque as estratégias de meditação elas promovem esse nível de consciência, né? De uma consciência que vem lá de dentro, né? Esqueci, faltou a palavra agora, que aflora espontaneamente lá de dentro. Então, quando esse ser humano, ele, ao longo da sua história de evolução, tanto como espírito quanto como indivíduo aqui na Terra, quando ele percorre esse caminho com esse vazio existencial e buscando essa sensação de pertencimento, essa sensação de plenitude, ele vai se identificando, ele vai encontrando pessoas que fazem algum sentido para ele. E aí vai ser as relações conjugais, as relações familiares. Né? Claro que a gente podia até aprofundar isso um pouco aqui, né? Porque historicamente isso começa de uma maneira muito forçada lá na pré-história, quando esse ser humano precisou se agrupar para sobreviver. Mas depois ele começou a perceber que aquilo trazia também uma gratificação. Então não foi mais só para sobreviver, ele começou a buscar parceiros, pessoas com que ele pudesse conviver, parceiros conjugais, organizar estruturas familiares onde ele pudesse ter uma história de vida que fizesse sentido para ele, e os grupos onde ele vai estar inserido. Então, a busca tanto por parceiros quanto pelos grupos, ela vai ser regida por um processo que é o processo de identificação. As minhas ideias, elas encontram alguma ressonância nos grupos, nas pessoas com quem eu vou interagir. Claro que não é uma ressonância perfeita. Nem nunca vai ser, tá? Nem nunca vai ser. Quer dizer, esse nunca aí, dentro dos limites da nossa evolução nessa fase em que nós nos encontramos. Porque nessa fase, as nossas ideias elas foram muito construídas a partir das nossas experiências pessoais. Então, como ninguém teve histórias iguais às dos outros, ninguém teve um percurso de evolução igual ao do outro, ninguém tem fundamentos ideológicos, ideias, percepções, sensações que sejam iguais aos outros. Podem ser parecidas, tá bom? Mas nunca iguais. Então, essa identificação é uma identificação relativa, que ela traz uma certa gratificação, mas também traz confrontos, porque em alguns momentos essas ideias vão divergir. Mas o que vai reger muito é a identificação. E aí tem 3 questões, né, que são fundamentais para que esse ser humano ele realmente tenha essa sensação de pertencimento, tanto numa relação conjugal, de amizade, familiar, ou de uma relação de grupo, de diversas formas de grupo, que ele precisa se sentir aceito, ele precisa ter a sensação que o grupo o acolhe, isso é muito importante, senão ele não vai se sentir pertencente. Ou seja, o que é o grupo acolher? Ele se sentir desejado. Aliás, a sensação de se sentir desejado, ela é extremamente prazerosa. Extremamente. Aliás, a gente pode até falar disso em outra oportunidade. Eu acho que dentro da função psíquica do orgasmo, talvez o fator principal seja a sensação de se sentir desejado. Mas não vou entrar nisso aqui não, porque isso aqui a gente vai embora para outra live.
Mas a questão de ser aceito é a questão de se sentir desejado. Por quê? Porque quando você se sente desejado, você tem a sensação de que o outro atribuiu algum valor para você. E aí vem a outra questão que é fundamental nessa sensação de pertencimento, é você se sentir valorizado. Então você ser aceito, você se sentir valorizado, ou seja, o grupo atribui um valor a você e por conta disso você se torna desejado. E por você ser aceito, por você ser desejado e por você ter recebido um valor desse grupo, você tem a possibilidade de se realizar como ser humano sendo útil ao grupo, ocupando o seu papel para o grupo, levando a sua contribuição para o grupo. Então isso traz uma sensação de realização profunda. O Abraham Maslow vai analisar um pouco isso. Quando ele estuda lá a pirâmide das necessidades, ele vai falar da ideia, não é da identificação não, me esqueci agora me esqueci a palavra que o Abraham Maslow usa, mas não tem problema não, deixa para lá. Mas ele vai falar um pouco disso, né, o Abraham Maslow, dessa sensação, era a ideia da autorrealização, a ideia da autorrealização. A ideia da autorrealização, ela acontece quando você percebe o seu lugar no grupo, você tem um valor nesse grupo e você sabe que você leva uma contribuição para esse grupo. Então isso talvez seja um dos momentos mais gratificantes que o ser humano pode viver aqui na Terra. Claro que isso não faz com que ele se sinta, não faz com que ele não tenha reveses, não tenha problemas. Claro que vai ter conflitos, né? Até a vida na Terra ela é regida por isso. Mas um dos momentos de mais autorrealização, de mais planificação, de mais pertencimento para esse ser humano, né? E a gente pode até dizer de felicidade mesmo, né? De realização pessoal, existe quando esse ser humano se sente aceito por um grupo com o qual ele se identificou, esse grupo atribui um valor a ele, e esse valor que ele se vê reconhecido por esse grupo, ele usa para ser útil a esse mesmo grupo. Então isso é o máximo do sentido de pertencimento que a gente pode ter aqui na Terra. Tá? É claro que não é o sentido de pertencimento absoluto, tá bom? Porque o sentido de pertencimento absoluto transcende, vai além disso. Isso é só um exercício para um pertencimento maior. Fico até com medo de aprofundar demais isso e viajar tanto na maionese que a gente se perca aqui. Mas isso tudo aí são estágios, são como que fosse, assim, as séries elementares, as séries mais básicas da vivência do pertencimento, para que num futuro mais à frente, não é? Com uma capacidade maior de intuição, de meditação, de expansão das nossas consciências, a gente possa realmente vir um dia a viver um pertencimento máximo. O pertencimento máximo é isso aí que eu falei, né? Essa sensação de uma profunda identificação com toda a criação. Então esse, no meu ponto de vista, é a grande meta do ser humano. Então passa por isso. Eu me lembro muito dos adolescentes. Os adolescentes, eles vivem muito isso, essa busca pelo pertencimento. E é interessante que esse estágio da vida humana, que é a adolescência, ela marca muito, ela representa muito, ela traduz muito essa vivência maior que a gente está falando. Eu gosto muito de ver aquele momento da adolescência ali como um segundo nascimento. O primeiro nascimento é quando você sai do útero da sua mãe e você entra em contato com o mundo lá fora. Né? Então você vai lá viver a vida lá fora. Só que essa vida de realidade, ao longo dos primeiros anos da infância, ali até os 11 anos mais ou menos, 10, 11 anos, variando, né, de cada um, ela vai ser muito marcada pelo acolhimento familiar. A vida, apesar de você sair, ir para uma escola, mas você volta para casa. A sua vida ela gira muito em função do convívio familiar. Quando entra ali na adolescência, 10, 11, 12, 13 anos, e daí mais para frente, conforme eu falei, variando de um para outro, o ser humano ele vive um segundo nascimento, que aí é o nascimento social. Primeiro ele sai do útero
do ventre da mãe. Depois ele vai sair do útero familiar. Ele vai sair do útero familiar e ele vai buscar o seu lugar na sociedade. E aí ele vive novamente um trauma de separação. Tá? Ele vive novamente um vazio existencial. Quando ele sai do útero materno, ele viveu ali um vazio existencial. Né? Porque ele saiu daquele ambiente totalmente acolhedor, onde ele se sentia totalmente pertencente. Ele se alimentava do sangue daquele útero. Então você vê que existe uma sensação profunda de pertencimento. E aquilo é rompido e ele é lançado numa realidade externa. Acontece alguma coisa mais ou menos parecida nessa fase da adolescência, porque esse jovem, ele vivia, essa criança, né, ainda, ele vivia dentro do útero familiar, onde ele era nutrido afetivamente por essa família, e aí ele sai para ganhar o mundo lá fora, onde ele vai se ver separado desse útero familiar. Não é necessariamente separado, mas existe para ele aquela sensação de desamparo, porque ele sabe que existe um mundo lá fora que ele vai ter que assumir o lugar dele. E esse mundo, ele traz essa sensação de desamparo. Então ele vive um segundo nascimento, onde ele vai buscar aí um sentido de pertencimento a novos grupos que possam acolhê-lo. Então ele vai buscar isso por identificação, ele vai buscar isso pela necessidade de ser aceito. Muitas vezes ele, por conta da necessidade de ser aceito, ele vai interagir com grupos com os quais às vezes ele não teria tanta identificação, mas por conta da carência dele e muitas vezes de uma baixa autoestima, ele aceita qualquer coisa, ele aceita qualquer namorado, ele aceita qualquer namorada, ele aceita qualquer amigo, ele aceita qualquer grupo, porque muitas vezes ele se sente tão desamparado que qualquer pessoa, qualquer grupo que está lá fora, por mais diferente do que ele realmente possa ser, e por mais até perigoso ou prejudicial que possa ser para ele, mas esse grupo lá fora, essa pessoa lá fora, ela alivia aquela dor maior, que é a dor de se sentir isolado, que é a dor de se sentir segregado, não pertencente mais a alguma coisa, porque ele já não se sente mais tão pertencente à sua família e ele muitas vezes não encontra esse sentimento de pertencimento lá fora. Tá? Então, isso acontece muito e a gente começa a perceber aí que a sensação de pertencimento ela vai estar diretamente relacionada com a sensação de autoestima. Tá? A sua autoestima, uma autoestima, auto no sentido de pessoal, tá? É auto com U. A autoestima, a sua estima pessoal, ela tanto vai, quando ela é elevada, ela tanto vai fazer com que você busque grupos que sejam melhores, com os quais você se identifique mais, quanto esses grupos vão reforçar a sua autoestima na medida em que esse grupo reconhece o seu valor, esse grupo dá oportunidade a você de levar a sua contribuição. Agora, muitas vezes a pessoa tem uma baixa autoestima e ela não busca um grupo que dá esse retorno a ela, ou não busca um parceiro, uma parceira, ou uma amizade que dá esse retorno a ela, e ela muitas vezes vai viver uma relação tóxica com essas pessoas, com esses grupos. E aí, muitas vezes, essa autoestima dela entra num processo também de falência. Tá? E esse processo de falência leva aí a quadros depressivos, a tentativas de suicídio na adolescência, que é muito comum, na maioria das vezes por conta desse vazio existencial. A Leonor está falando, seria se sentir só. É um sentimento de solidão. Tá? Mas assim, a gente vai falar disso daqui a pouco, por isso, mas então eu não quero antecipar. Mas esse sentimento de solidão, de estar só, vamos até mudar a palavra. Esse sentimento de estar só não é por si só ruim, tá? Eu vou chegar lá já já. Não é por si só ruim. Ele se torna ruim quando você não consegue encontrar em você motivos para se bastar. Mas eu prometo que daqui a pouco eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês, tá bom? Então, o Freud, ele vai entrar numa discussão que é muito interessante, que é a discussão gregária, sobre o gregário. Porque existem algumas teorias que defendem que o ser humano ele tem um instinto gregário. Né? A Raquel está falando que acha que seria exclusão. Eu não sei o que a Raquel está falando.
Não sei o que Leonor quis falar, né? Aí eu não estou entendendo muito bem o que vocês estão falando aí, tá? Mas exclusão pode levar muitas vezes a essa sensação de solidão, tá, Raquel? Né? A exclusão pode levar, sim, muitas vezes essa sensação de solidão, e é isso que acontece. É você se sentir excluído ali naquele grupo. Inclusive, hoje nas redes sociais, isso é um grande problema, né? Que muitas vezes as pessoas se sentem aí bloqueadas, né? Se sentem aí... Tem até o nome, como é que é o termo mesmo? Hein? Não é deletada, não, é cancelada, né? A pessoa se sente cancelada ali e isso muitas vezes, dependendo dessa autoestima, dependendo do quanto essa pessoa se sinta ali dependente desses vínculos sociais, isso pode ser um grande sofrimento para ela. Mas vamos lá, cancelada. Vamos lá para o instinto gregário, né? Então, muitos autores defendiam lá na época do Freud que o ser humano tem um instinto gregário. O Freud vai questionar isso, tá? Por quê? Porque o instinto, na visão do Freud, é algo que vem como uma força biológica, algo que independe de aprendizagem. Tá? Então, Freud não acreditava que essa sensação gregária fosse um instinto. Né? Ele não acreditava nisso. Ele acreditava, assim, que o ser humano tem uma tendência gregária, e eu acho que ele tem razão. O Freud, ele dentro da percepção profunda que ele tem do psiquismo, ele restringe, né, a vida psíquica a dois instintos, tá? Que é o instinto de vida, de morte, que é ou a libido e a agressividade, eros, thanatos, enfim. Todas elas são expressões que traduzem aí ideias que são similares e opostas, né? Vida e morte, libido e agressividade, eros, thanatos, enfim, traduz a mesma coisa. Então, o Freud acreditava que esses seriam dois instintos básicos do ser humano, tá bom? Ele acreditava muito isso. Então, para ele, e quem estuda a Freud vai ver que dentro da perspectiva da estrutura do psiquismo, não existe espaço para outro instinto mesmo. Não existe. Então, o Freud ele reconhece que existe uma tendência gregária no ser humano. E aí ele vai dizer que essa tendência gregária ela foi construída pela carência desse ser humano, só que aí ele vai atribuir essa carência ao vazio existencial que surge no trauma de separação na hora que ele nasce, que é aquele momento que sai do útero, ele vai atribuir para isso. Eu acredito que essa carência ela vem de antes, conforme eu falei, né? Ela se reforça no nascimento, mas ela vem da transição da alma do reino animal para o reino hominal. Então ele vai dizer que o ser humano ele tem uma tendência gregária por causa da carência, mas principalmente ele vai dizer que essa tendência gregária ela vai se desenvolver lá nas épocas mais primitivas mesmo, né? Aquelas épocas mesmo pré-históricas, pela necessidade de sobrevivência. Na hora que o ser humano ele percebeu que ele era mais frágil do que a maioria dos animais ao redor dele, ele percebeu que para sobreviver ele precisava se agrupar com outros seres humanos para poder caçar, para poder dividir as tarefas, para poder somar esforços na proteção de si mesmo, na proteção da sua família, da sua tribo, para enfrentar as intempéries climáticas. Então, esse ser humano lá, mais primitivo, mais pré-histórico, ele foi começando a perceber isso, que ele precisava se agrupar. E isso sendo vivido sistematicamente, ao longo de todo esse processo de evolução, vamos botar aí 200 mil, 300 mil anos, pelo menos, né, dessa evolução do Homo sapiens sapiens até hoje, quem nós somos, até anterior ao Homo sapiens mesmo, né? Toda essa evolução e essa repetição dessa vivência, ela transformou essa vivência gregária em algo que chega a ser parecido com o instinto, mas não é. Na visão do Freud, não é. Ela se constrói pela necessidade. O Freud está falando aqui, necessidade de sobrevivência, sim, Sozinho ficava realmente impossível, né?
Então o Freud ele vai colocar isso, né, que o ser humano ele tem uma tendência gregária, mas essa tendência gregária não é instintiva. Ou seja, se ela não é instintiva, esse ser humano pode viver sozinho também, tá bom? Então isso é fundamental. Se ela não é instintiva, ele não ficou bem no DNA não, tá, Álvaro? Provavelmente fica numa outra estrutura. Hoje até já existem alguns estudos bem interessantes dizendo que existe um tipo, um DNA, que eles deram até um nome, mas não é DNA não, que é um DNA psicológico, mas não é DNA não, porque não está no código genético, mas é algo meio parecido, como uma marca psicológica do ser humano. Tem até um nome que eles dão para isso, mas agora eu não estou realmente me lembrando. Mas isso realmente ficaria como uma tendência, mas como não é instintivo, ou seja, ela não vem da essência biológica mais profunda, porque o Freud atribuía a origem dos instintos à própria célula, então como ela não é instintiva, ela não é determinista. Não significa que o homem, por ter uma tendência gregária, ele só pode viver em grupo. Não, porque ele tem uma tendência, ele não tem um instinto gregário. Então ele pode viver sozinho também. E a gente vê aí situações em que isso acontece. Tem monges no Tibete que ficam 8 anos, até mais tempo, isolados, totalmente isolados numa caverna. Totalmente, sem ninguém. Né? Tem um Almir Klink da vida que pega um barco e atravessa o Oceano Atlântico remando sozinho. Então aí, isso aí tem um alpinista desse aí que sobe lá no Everest, lá, sozinho e arrisca a vida. Então, o ser humano consegue viver sozinho. Então, aí, voltando ali para aquela questão da Leonor, que a gente vai aprofundar já mais um pouquinho, o fato de você estar só não significa que você vai sofrer de solidão, tá? Não necessariamente. Não significa que ele vai sofrer de solidão. Ele pode muitas vezes estar só e encontrar uma sensação de pertencimento que transcende a necessidade de estar com as pessoas, que é uma necessidade de estar junto com outro, que é uma possibilidade de estar interagindo com outras situações, com outras formas de vida e com a própria criação. O Alvo está falando, mas sozinho depois de adulto, antes precisa de outras... Ah, não, sim, com certeza. Quando ele é bebê, quando ele é criança, ele precisa. Aliás, os animais também precisam, né? Os próprios animais também não nascem prontos nesse sentido, né? Eles têm ali uma fasezinha ali que eles precisam ser cuidados. Eles nascem prontos no sentido que eles não têm aprendizagens a fazer. Eles já nascem com todas as aprendizagens feitas, mas eles nascem com cuidado. E aí, nesse livro lá, Psicologia das Massas e Análise do Ego, o Freud ele vai fazer um estudo muito interessante, né, de como que essa demanda de pertencimento faz com que muitas vezes o ser humano ele se perca de si mesmo. E a gente está vendo isso acontecer, por exemplo, nesse momento aí político, não só do Brasil, mas do mundo. Por quê? Porque por conta dessa necessidade de estar num grupo, de se inserir no grupo, e isso acontece muito na adolescência, para esse ser humano ele conseguir interagir, se sentir pertencente ao grupo, ele abre mão muitas vezes do seu próprio ego e do seu próprio superego. O que o ego e o superego são aí? Rapidamente, dentro dessa questão aí do pertencimento. O ego é uma instância de administração do psiquismo, né? É a sua capacidade de decidir, de fazer escolhas, de aprender a lidar com situações. Então, o ego é essa instância de administração. E o superego são as referências de certo e errado, as referências morais, as referências éticas, que são aprendidas também ao longo da vida. Então, é isso que faz com que você seja um indivíduo que faz suas escolhas, que se pauta pela sua moralidade, pela sua ética, enfim. Quando esse ser humano, e isso acontece muito na adolescência, mas na idade adulta a gente está vendo isso acontecer agora, por exemplo. Quando ele sente essa necessidade de ser pertencente a um grupo, ele abre mão do seu próprio ego
e do seu próprio superego, e ele adota o ego e o superego do grupo. E aí o Freud vai até usar a questão, o termo, né, do espírito de manada. A gente fala hoje, está falando tanto a questão do rebanho e tal, né? O Freud usa essa palavra. Ele vai dizer que ali existe um espírito de manada, porque ele abre mão, esse ser humano, do seu ego e do seu superego para se sentir parte de um grupo. Então esse grupo ele vai funcionar como, em parte, claro que não é totalmente, mas muitas vezes absorve quase totalmente. Esse grupo ele vai funcionar como um ego e um superego desse ser humano, dizendo para esse ser humano o que é certo ou o que é errado. E isso que esse grupo vai dizer para esse ser humano que é certo e que é errado, não precisa alinhar com o que esse ser humano pensava antes. Porque muitas vezes ele abre mão do que ele pensava antes, justamente para poder se sentir aceito, valorizado e útil àquele grupo que o acolheu. E vejam que coisa perigosíssima. Porque quando esse ser humano ele abre mão do seu próprio ego, do seu próprio superego, que são instâncias, vamos dizer assim, mais ligadas à sua consciência, à sua percepção da realidade, o que sobra nele? O id, que são as instâncias mais instintivas, mais inconscientes. Então esse ser humano que abre mão do seu ego e do seu superego para se sentir pertencente ao grupo, ele se torna meio primitivo, meio animalizado mesmo. E ele é capaz de fazer coisas absurdas. Gestos absurdos, defender ideias absurdas, ter comportamentos primários, ter comportamentos selvagens, animalescos, não é? E regido pelas necessidades desse grupo que o acolheu. E o Freud ainda vai dizer o seguinte, que esse rebanho, ele traz a marca, ele vai usar até uma expressão, das hordas primevas, que seriam aqueles grupos de humanoides que ainda eram meio animais, meio humanos, já ali na transição, né, do Neandertal para o Homo sapiens sapiens, para o Homo sapiens, depois para o Homo sapiens sapiens. Ele vai dizer que esses seres humanos, eles vivem ali uma experiência arquetípica, primária, remota, justamente de um primarismo que faz com que ele precise de um líder, como o líder de um grupo de leões, como um líder de um grupo de lobos, como líder de outros grupos de animais mais selvagens. E quais são as características desses líderes? Uma selvageria exacerbada, violência, incoerência mental, baixa racionalidade. São pessoas que são percebidas como alguém que tem uma força e um poder que tanto protege quanto conduz o grupo. Então isso faz, né, que vale a pena dar uma estudada nesse livro do Freud, Psicologia de Massas e Análise do Eu, para a gente entender muitas das coisas que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Né? Pessoas perdendo a sua própria racionalidade, porque elas abrem mão do seu ego e do seu superego para se sentirem pertencentes ao grupo, e esse grupo se torna o próprio ego, o próprio superego dela, fazendo com que todo o sentido mais animal, mais primitivo dessa pessoa venha à tona. Tá? Então isso é muito sério, porque isso é um retrocesso no nosso processo de evolução enquanto humanos que somos. Tem um sociólogo polonês, até faleceu em 2017, o Bauman, o Zygmunt Bauman, né? E ele traz alguns conceitos muito interessantes sobre os aspectos da nossa contemporaneidade, né? Sim, a Leroy está falando psicopatas, sociopatas. Olha, o termo que você está usando, Leonor, não é adequado, tá? Porque o psicopata, o sociopata, ele não precisa estar num grupo, tá bom? Na maioria das vezes ele é até bem isolado. Ele age bem no sentido, tá? Ele age bem no individualismo. O psicopata é um doente mental, é um quadro psicótico. Até a psiquiatria acredita que não tem a cura para a sociopatia, né?
Mas não é, esse termo não é adequado para definir o que eu estou dizendo, não, tá? O que eu estou dizendo aí seria mais um aspecto neurótico, né? Se a gente fosse classificar isso daí dentro de um quadro de transtorno psicológico, a gente vai classificar isso como neurótico. O psicopata não, o psicopata ou o sociopata, que na verdade é praticamente a mesma coisa, tá? Houve uma evolução na terminologia aí desse conceito de psicopatia para sociopatia. Mas o psicopata ou o sociopata, ele tem muita inteligência, ele tem uma racionalidade, ele não é necessariamente animalesco nas suas relações com os outros, ele não está necessariamente fora de controle, mas ele muitas vezes ele precisa de umas satisfações perversas. Ele tem uma grande perversão, tá? Mas ele sabe que ele está fazendo, só que ele não se sente culpado daquilo que ele faz, tá bom? Mas ele premedita, né? É diferente da pessoa que está dentro do grupo, do rebanho. É diferente, porque ela é levada pelo ego do grupo. O psicopata ele não é levado por ego de grupo nenhum. Ele age totalmente dentro de uma autopercepção que ele tem daquilo que ele quer fazer, tá bom? Então, eu estava voltando aqui para o Bauman. O Bauman ele vai falar falar um pouco dessa questão do pertencimento, e ele vai usar um termo que é a modernidade líquida, né? Que ele vai falar que nós vivemos num mundo hoje que os relacionamentos são muito pautados por essa liquidez, né? Essa sensação de pertencimento são pautadas por essa liquidez. O que é um relacionamento pautado pela liquidez? É um relacionamento que é fugaz, que é muito rápido, que é passageiro, é um relacionamento que é muito moldável. Você não é autêntico num relacionamento líquido. Você vai se moldar para aquela conveniência daquela relação. Mas porque você sabe que daqui a pouco aquela relação vai acabar e você vai partir para outra. Então o Bauman vai estudar muito isso, né? O que mais que ele vai falar, né? Dessa instabilidade, de serem passageiros, de serem moldáveis. O Bauman vai falar isso. Então ele vai dizer que a gente vive hoje relacionamentos muito líquidos. E ele vai trazer aí uma certa, não é queixa, ele vai aí trazer uma certa sensação de que esse individualismo ele não é bom, tá? Eu até entendo quando ele fala isso, que esse individualismo pode não ser bom, mas às vezes é também, às vezes é bom, porque depende muito se você está usando o outro ou não. Porque às vezes você não está usando o outro, às vezes você está vivendo o seu próprio caminho, só isso. E eu vejo isso muito, né, no meu trabalho. Eu acho que o Bauman, ele não tinha uma prática terapêutica, eu acho que não, tá? Mas, assim, é mais uma prática sociológica. Claro que ele convivia e analisava as pessoas de alguma forma, mas eu acho que não mais um movimento das massas. Não como uma exclusividade, como quando você senta com uma pessoa e você conversa com aquela pessoa ali e você vai penetrando nela. Então, como meu trabalho é esse, eu vivo muito isso, e eu lido com isso diariamente, então eu tenho uma amostragem muito grande, eu percebo que muitas pessoas, principalmente alguns dos jovens de hoje, eles realmente têm um individualismo, eles realmente têm relacionamentos líquidos, mas esse individualismo ele não é necessariamente ruim. Muitas vezes eu percebo que esse jovem ele está muito focado no caminho dele. Não é que ele ignore o outro, não é que ele use o outro, não é que ele explore o outro, mas ele tem um foco no caminho dele. Se o outro precisar dele, talvez até ele esteja disponível para ajudar o outro, eu até acredito que vá. Mas ele não é tão carente. A impressão que eu tenho é que esse jovem hoje ele já não é mais tão carente, ele já não vem com dependências afetivas tão grandes como muitos de nós tivemos. Ele já não sofre talvez mais tão intensamente, ou mesmo que sofra, ele consegue virar aquela página mais rápido. A Raquel está falando aqui. Eu sinto que o estudo dele seria mais o apontamento de uma crise num sistema de crenças, não? Sim, num sistema de crenças, mas num sistema de crença que rege, né, esses relacionamentos. Não apareceu aí, não?
É um sistema de crenças que é moldado, né? Que é moldado por uma... E aí a gente vai entrar naquela questão, né? De falar do capitalismo, né? De falar da meritocracia, que são coisas importantes, mas não vou entrar nesse tema hoje aqui. Eu estou até com vontade de falar sobre meritocracia na próxima segunda-feira, a gente pode até entrar um pouco nisso. A Raquel está falando que isso gera embates até conseguimos apurar melhor os novos paradigmas. Não sei, tem se falado bastante em poligamia, por exemplo. Sim, sim. A gente tem pacientes que vivem relações realmente de uma poligamia, relacionamentos abertos, a três. Às vezes dá certo. Eu não costumo ver muito dar certo. Tá? Os últimos que têm batido na terapia é porque não dão certo. Eu acho que ainda é um desafio isso. Vamos ver como é que a gente vai evoluir nesse sentido. Tem muita coisa aí pra gente aprender, amadurecer. Eu acho que é importante estar de mente aberta. Tem até uma frasinha que eu falei aqui um dia que eu vi aí num desses para-choques de caminhão, que a mente é igual a paraquedas, né? Só funciona quando está aberta. Então vamos ver onde tudo isso vai nos levar. Mas que nesse momento a gente vive essa fluidez, o Bauman, eu acho que ele faz uma percepção um pouco crítica, como isso não esteja sendo bom, mas eu acho que às vezes não é bom mesmo, mas às vezes também não é ruim, às vezes é uma demanda necessária. Né? Porque às vezes esse jovem se sente isolado, até porque a gente sabe, né, do ponto de vista espiritual, que muitos desses jovens, eles estão vindo aí de outros planetas, de outras humanidades mesmo, ou mesmo aqui da Terra, mas jovens espíritos que já fizeram processos de evolução anteriores, então que já são um pouco mais evoluídos que nós. Então eles chegam aqui na Terra, eles se sentem meio isolados mesmo. Né? A gente tem até uma síndrome que o Valdo Vieira estabeleceu, né? Ele conceituou e nomeou, que é a SEST, que é a síndrome do estrangeiro. Seria essa sensação que muitos espíritos têm quando encarnam na Terra, e que se sentem estranhos a tudo isso, porque são práticas, são hábitos, sistemas de crenças, que eles não compartilham mais, que eles já estão percebendo o mundo de outros pontos de vista muito mais avançados. Então, para esse tipo de jovem, o individualismo não é ruim. E aí, para a gente encerrar, eu queria propor isso a todos vocês aqui, vocês que estão me ouvindo aqui, né? E as pessoas que vão ver o vídeo aí mais na frente, no YouTube, aqui mesmo no Instagram, que assim, por mais que você esteja sofrendo, ou também não esteja sofrendo por questões ligadas ao pertencimento, a sentir a falta de estar com alguém, que você faça o seu exercício de isolamento, que você faça o seu exercício de se planificar, de encontrar pertencimento independente de estar com o outro. E aí, respondendo aquilo que a Leonor me perguntou ali, da solidão, que você mesmo só não se sinta solitário, de uma maneira sofrida. O Alto está falando assim, poligamia ainda existe, não para nós ocidentais. Poligamia, creio que não se mistura bem com o sentimento do amor. E Alto, a gente precisa conversar disso. Próxima vez que você vier aqui em Sacanagem, vamos conversar. Porque a poligamia, né, é uma percepção muito abrangente, tá bom? Hoje existem casais não, existem aí organizações familiares que se constroem com 3 parceiros, por exemplo. Existem. 4 parceiros, por exemplo. É uma forma de poligamia, tá? E que convivem bem, tá bom? Mas tem muitos fatores aí, é complexo. Né? Eu costumo dar mais errado do que certo, tá bom? Mas não sei aí se é uma fase de adaptação, que isso vai se tornar mais abrangente. Vamos falar disso outra hora, porque senão aí é outra live. Mas a gente pode bater esse papo também. Mas então eu quero deixar esse convite, né, para que a gente não, por conta dessa nossa demanda ainda muito forte de pertencimento, que é maior em algumas pessoas, menor em outras pessoas, mas enfim, que sempre existe em todo ser humano, até por conta do trauma de separação que eu falei, né, do nascimento, ou trauma de separação espiritual que eu falei,
mas que a gente consiga viver um pouco mais do nosso isolamento, porque o nosso caminho é único e é intransferível, gente. Ninguém vai percorrer o seu caminho de vida, ninguém. Ninguém vai atribuir significado ao mundo igual a você, ninguém. Porque todas as nossas formas de atribuir sentido à vida, elas se constroem a partir das associações que nós fazemos instantaneamente com os conteúdos que nós trazemos, com as experiências que nós vivemos, com as coisas que nós aprendemos, com a nossa história pessoal. Como cada um de nós tem um caminho totalmente único, como cada um de nós teve histórias totalmente pessoais, teve aprendizagens totalmente pessoais, enfim, cada um atribui sentido à vida e ao mundo de uma maneira totalmente pessoal, totalmente subjetiva. Então nós somos realmente solitários. Mas esse estado de ser solitário não precisa repercutir num sentimento de solidão sofrida. Só vai repercutir no sentimento de solidão sofrida quando você se aprisiona na necessidade de ter o outro. Aí sim, se você não tiver, você vai sofrer. Mas se você consegue encontrar em você essa vivência, né, de uma sensação de pertencimento ao todo, estar com o outro pode não ser uma necessidade urgente. E mais ainda, se você consegue desenvolver essa sensação de autopertencimento, estar com o outro vai ser muito mais aprazível e muito mais saudável. Porque se você não depende do outro para se sentir pertencente, você não tem por que cobrar do outro, você não tem por que restringir a liberdade do outro, você não tem por que ter medo, ter ciúmes de perder o outro, porque você aprendeu a se bastar. O outro é algo que veio estar com você para somar com você, não alguém que veio para completar uma falta que existe em você. E esse é um dos grandes perigos do amor. Quando você vive o amor de uma maneira que você usa o outro para completar seu próprio vazio interior, que é o que acontece na maioria dos casos, tá? A maioria majoritária. Mas por quê? Porque a gente tem medo de viver quem nós somos, né? A Ol está falando, bom, vai da poligamia, vamos deixar para outra hora, porque senão não vai dar. Tá bom? Então fica aí esse meu convite para vocês, né? Mergulhem em vocês mesmos. Claro, é muito bom estar com o outro, mas sintam-se bem de estar com vocês mesmos. Encontrem essa sensação de autoencontro, de autopertencimento dentro de vocês. Porque isso é que vai trazer para vocês estabilidade emocional, felicidade verdadeira, uma felicidade que não depende tanto do que está lá fora. Tá bom? Então espero aí ter esgotado não, espero aí ter trazido uma contribuição, com certeza, conforme eu disse no início, é um tema que não se esgota, porque ele é muito amplo, né? Veja bem quantas ideias foram surgindo aí, né? Eu até dei umas devagadazinhas um pouquinho para um lado para o outro, mas tinha que voltar aqui para o eixo central, senão eu ia me perder. Mas tudo bem, acho ótimo isso, tá? Eu mesmo gosto que vocês façam isso. A gente dá uma saidinha, volta, dá uma saidinha, volta. Mas aí, conforme eu falei, era um assunto que não ia se esgotar e não se esgota mesmo. Mas espero aí ter trazido a minha contribuição, tá bom? Um abraço para todos aí, gratidão a todos por estar aqui comigo aí, nós estarmos juntos aqui nessa segunda-feira. E até a segunda-feira que vem, uma boa semana para todos, saudações. Tchau.